Um portal de mato aparece no meio da cidade. Vários civis haviam desaparecido. A Força de Defesa contra Demônios informa que o número de Shukis estava aumentando, solicitando a ajuda do 6º Esquadrão nas suas buscas. Enquanto isso, Yuki estava se preparando para mais um dia. Himari aparece pedindo que lave suas roupas, além de preparar um almoço. Mais tarde, enquanto ajuda Nei com os suprimentos, Chuchu pede que ele faça uma massagem. Yuki não entende por que Chuchu fica gigante para receber a massagem, mas para ela seria mais fácil acertar seus pontos de pressão. Himari interrompe, irritada que Yuki tenha misturado suas roupas com as de Chuchu, que aproveita a situação para jogar mais lenha na fogueira. Nesse momento, Nei aparece precisando de ajuda com sua lição de casa, mas decide esperar até que Yuki esteja livre. Em outro lugar, o membro das forças de defesa estava analisando a ficha de Yuki, o único homem a entrar nas forças compostas apenas por mulheres, o chamando de favorito da comandante do 7º Esquadrão. Kyoka havia derrotado alguns Shukis como aquecimento quando Yuki chega para treinar, mas antes que pudessem começar, soa o alerta de Concha. Himari avisa que 8 civis estavam presos em mato. 6 foram resgatados, mas 2 estavam desaparecidos. Nei usa sua habilidade, conseguindo sentir a presença dos civis próximos a um ninho de Shukis. Kyoka decide partir imediatamente. As garotas estavam sendo perseguidas por um Shuki, até que Chuchu acerta com um veículo. Mais Shukis aparecem, sendo facilmente derrotados por Himari, que salva as garotas. As criaturas se fundem em 2 gigantes. Chuchu contém um deles, mas prestes a ser atacada pelo outro, Kyoka salva. Um terceiro Shuki aparece, sendo facilmente derrotado pela comandante. Um Shuki especial lança um ataque contra Himari, quando Yashiro para o tempo eliminando o monstro e salvando sua irmã. Ela agradece a ajuda, porém o 6º Esquadrão assumiria dali. Sahara ativa sua habilidade, arremessando um Shuki contra a horda. Assim, Tenka usa sua habilidade para acabar com um exército de monstros em um único ataque. Um Shuki colossal aparece. Yuki, decidido a se tornar mais forte para salvar sua irmã, pede que o deixe derrotá-lo. Ele golpeia o monstro, mas é derrubado. O Shuki colossal tenta esmagar Yuki, que consegue segurar o ataque, ativando uma nova habilidade que separa os Shukis, abrindo caminho para se lançar contra o gigante, que é facilmente derrotado por Kyoka. De volta ao esquadrão, Yuki recebe sua recompensa. Kyoka ainda estava incomodada com aquilo, lembrando que os servos Shukis ficavam satisfeitos com carne, porém com Yuki era cada vez pior, mas em compensação, ela pôde descobrir que transformar o alvo em servo não era seu único poder, percebendo que sua habilidade não era tão medíocre quanto pensava, acreditando que junto a Yuki, ela conseguiria o posto de comandante suprema. Assim, ela conseguiria mudar as regras das forças de defesa e expor o departamento Omio, ajudando a irmã de Yuki e as outras vítimas dos incidentes em mato, fazendo Yuki se inspirar a ficar mais forte para que isso aconteça pelo bem de sua irmã. Em algum lugar de mato, Tenka leva suprimentos ao esconderijo das Meio-Shukis, contando a Aoba que Yuki estava melhorando em combate. Ela estava grata pela ajuda, acreditando ser difícil ajudar devido ao seu posto na força de defesa. Mas Tenka estava fazendo aquilo imaginando que logo seria uma família. Tenka é interrompida pelo toque de Concha para uma reunião sobre os deuses do trovão, revelando que Yuki também foi convocado diretamente pela comandante suprema. Chegando ao QG, Kyoka aconselha que Yuki não olhe nos olhos da comandante, caso contrário as coisas ficariam complicadas. Eles são recebidos pela comandante do 2º Esquadrão, Kamiuten Mira, a melhor personagem desse anime, que parabeniza Kyoka por vingar sua terra natal. Porém, não deviam se esquecer quem seria a próxima comandante suprema. Mira diz a Yuki que ele encontraria Jesus mais cedo com um olhar assustador e amarra seu cadastro, mandando-lhe ser mais atento. Dentro do QG, eles encontram Izuyo Nobel, comandante do 3º, que estava assustado após seu esquadrão ter sido destruído pelo inimigo, imaginando o que a comandante suprema faria com ela. Ao chegarem à reunião, conhecemos as outras comandantes, quando Yamashiro Ren chega ao local. Yuki desobedece a ordem de Kyoko, olhando diretamente para a comandante, que estava encarando com desprezo. Ren inicia a reunião com a vice-comandante Myoga Ryu, anunciando sua passagem de comando para sua discípula. Mira incentiva que a velha continue lutando, porém Ryu estava cansada, deixando esse trabalho para os mais jovens, contando que sua discípula foi treinada rigorosamente, garantindo que logo Tatara Konomi estaria pronta para o cargo de comandante suprema, gerando uma leve comoção entre as outras que estavam atrás desse cargo, enquanto Tenka se pergunta o que Ren queria ao convidar Yuki. A comandante suprema vai ao ponto: os 8 deuses do trovão. Um deles havia esmagado o 3º Esquadrão, enquanto a outra havia mandado o 6º e 7º Esquadrão para o hospital, mas um deles foi mandado para o outro mundo por Tenka, que revela não ter certeza sobre sua vitória. Porém,
Porém, a comandante suprema não se importa desde que consigam derrotar um deus. Mas Ren estava preocupada com um dos esquadrões, mandando Bell ficar para treinar após a reunião, pedindo que ela fique tranquila, pois até o ferimento mais horrível seria curado dentro da barreira de Bizen. Kyoka interrompe, querendo iniciar logo o ataque contra os deuses, mas infelizmente Mato ainda era um lugar desconhecido, com Ren decidindo que a melhor estratégia seria contra-atacar, lembrando que desde que assumiu o posto de comandante suprema, os incidentes haviam diminuído drasticamente, provando que sua estratégia seria melhor. Ela troca de assunto mencionando que Yuki era essencial para a habilidade de Kyoka, devendo tratá-lo apenas como um acessório. Fubuki acha ele uma gracinha, contando que sempre quis ter um menino, deixando Yuki sem entender, até descobrir que ela era a mãe de Himari. Bizen interrompe. Um exército de Shukis estava a caminho do QG. Bell se assusta, porém Yakumo tenta acalmá-la de um jeito bem diferente, eu diria. Ren analisa a situação, mandando 4 delas para impedirem o avanço, enquanto o restante devia esperar. A comandante suprema não se importa com quem estava atacando, pois ela mesma puniria o líder daquele exército. Kyoka decide participar, porém Konomi e as outras comandantes já haviam derrotado o exército de Shukis. Yakumo conta que alguns deles explodiram, percebendo que aquela habilidade não pertencia aos Shukis. Bizen detecta figuras incomuns entre os Shukis, fazendo Ren entender que os Shukis estavam sendo controlados, ordenando que Kyoka a acompanhe. Como um cometa, a comandante suprema atravessa os céus, chegando até o grupo de vilões, percebendo que eles eram pessoas ruins de outro país, que estavam atrás dos pêssegos de Mato. Uma das vilãs tenta transformá-la em pedra, porém nada acontece. Sua parceira tenta queimar a comandante, mas Ren a finaliza com um único ataque, entendendo que o alvo eram as comandantes. A vilã cara de hamster solta seu ciborgue, que é facilmente eliminado pela comandante, que se aproxima da vilã defendendo disparos a queima-roupa com sua mão, mandando mais um vilão para conhecer Jesus. Desesperada, a última delas tenta mandar tudo pelos ares com sua autodestruição, mas nota que nada acontece. Ren conta que na sua infância ela gostava de explorar lugares remotos pela internet, aprendendo a palavra polo de inacessibilidade, um lugar onde ninguém conseguiria chegar, se perguntando o que devia existir nesses lugares, pedindo que a vilã veja por ela, conseguindo teleportá-la para o fundo do mar. Nossa dupla finalmente chega, notando que Ren já havia eliminado todos com sua habilidade de soberana do cosmos. Ren estava curiosa com o rapaz que fortaleceu a habilidade da comandante do 7º Esquadrão, além de conquistar o coração de Tenka, pedindo que Kyoka desative sua habilidade. Ela sabia que a comandante Kyoka era obrigada a dar uma recompensa ao servo, querendo saber como aquilo funcionava. Kyoka apenas abraça Yuki, fazendo um carinho nele, deixando a comandante desanimada com aquilo. Porém, nossa comandante explica que ele não fez nada demais além de levá-la até ali. Ren acha aquilo fofo, se aproximando de Yuki, o tratando como um cãozinho. Ele sabe que ela era bem diferente de sua irmã, porém mesmo assim havia algo familiar na comandante suprema. Ren manda que fiquem de olho nos vilões enquanto volta ao esquadrão, desaparecendo como um cometa no céu. Kyoka conta que a habilidade da comandante parecia o voo, porém aquilo era uma pequena fração do seu verdadeiro poder. Yuki não entende por que aquelas pessoas estavam ali, imaginando que estavam atrás dos pêssegos de Mato. Kyoka revela que eles forneciam pêssegos a outros países, mas provavelmente eles queriam ainda mais, entendendo que Shukis não seriam seu único problema. De volta ao QG, Konomi agradece por trazê-la de volta, porém a reunião já havia acabado por causa dos ataques, com a comandante suprema indo interrogar pessoalmente os invasores, se é que sobrou algum para contar a história. Ryu acredita que teriam mais reuniões devido aos últimos acontecimentos. Kyoka aproveita para saber como estavam os novos discípulos da velha, que admite que nenhum deles chegava aos pés de Kyoka, e até mesmo Konomi a elogia, pedindo que a treine algum dia. No caminho de volta, Yuki reconhece que cada comandante era forte do seu jeito, incluindo a velhinha que ainda estava cheia de energia, mas Kyoka tá poucas ideias. Ela conta que antigamente Ryu era responsável por colocar as novatas na linha, mas agora Fubuki era responsável por isso. Yuki admite ter achado a comandante suprema assustadora. Kyoka revela que Ren estava de olho nele, contando que ela gostava de animais, principalmente os cachorros, e aproveita para saber se Yuki achou mais alguém interessante. Sem pensar muito, ele havia gostado de como Konomi a admirava, pois fez ele se lembrar o quanto Kyoka era incrível. No 7º Esquadrão, Himari acha que Chuchu estava exagerando demais no banho. Como a reunião havia acabado mais cedo, Chuchu acredita ser sua chance de se divertir com o Yuki. Nossa dupla mal chega ao esquadrão com o Yuki já começando suas tarefas, um garoto dedicado,
encontro. Nei aparece para ajudar, e mais tarde Yuki estava exausto. Chuchu espreita pelo dormitório, pronta para fazer uma gracinha, imaginando o que faria com Yuki. De repente, algo estranho surge do chão. Shikoko aparece, percebendo que caiu logo em frente a Yuki. Prestes a dar um fim nele, Chuchu a ataca sem sucesso. A deusa estava prestes a acabar com Chuchu quando são separadas por Tenka. Shikoko pede que se acalme, afinal todas estavam ali pelo garoto, incluindo ela. Quando Yuki desperta, Shikoko senta nele, propondo um desafio. Quem conseguir seduzi-lo ficaria com ele. Tenka concorda sem hesitar. As duas começam a lamber Yuki, enquanto Chuchu estava envergonhada com aquela cena. Shikoko convida ela a se juntar, mas quando estava prestes a ceder à vontade, ela nota algo errado. Chuchu estava pesado e não tinha como Tenka aceitar fazer aquilo junto a um Shuki. Shikoko havia espalhado um gás, causando aquela alucinação. A verdadeira deusa se prepara para dar um fim nas garotas, quando Tenka desperta, fazendo a deusa se afastar. Porém, Chuchu consegue lançar Shikoko contra a parede, deixando a deusa furiosa por ter sido golpeada 2 vezes por ela, e se vai prometendo que se lembraria de Chuchu. Tenka desperta Yuki, contando que um dos deuses do trovão havia invadido seu quarto. Ele agradece por ser salvo, mas Tenka pede que agradeça a Chuchu, que fica feliz já planejando se esgueirar pelo quarto de novo. Mas como nem tudo é perfeito, após Kyoka relatar a invasão ao QG, ela decide que todos deviam dormir juntos até que a nova barreira seja criada. A Chuchu não foi dessa vez, mas pelo menos a Nei se amarrou. No quartel-general, Ren acha muito estranho a deusa aparecer no quarto de Yuki, despertando ainda mais interesse em mantê-lo por perto, já que tantas pessoas estavam atrás dele. Enquanto Kyoka está de guarda, Chuchu aproveita que todas estão dormindo para aprontar novamente, imaginando o que faria com Yuki, quando de repente Himari quase a golpeia. Ela estava sonâmbula tentando atacar Chuchu como se fosse um Shuki. Himari volta a dormir e a comandante aparece para trocar de lugar com Chuchu. Mais tarde, Yuki desperta notando que Nei estava com ele. Ela o agarra achando que estava com seus pais, fazendo Yuki lembrar o motivo dela ter entrado no esquadrão. De manhã, Nei se desculpa pelo que fez, mas estava tudo bem. Kyoka pede que ela use Yuki para investigar ao redor do dormitório. Eles deviam procurar por qualquer sinal suspeito que fizesse um inimigo invadir o esquadrão, porém nada foi encontrado. Yuki recebe um elogio como recompensa e sente que estava sendo observado de cima, quando de repente a comandante suprema aparece, revelando que estava observando desde que se transformou. Ela nota que a habilidade de Kyoka estava se expandindo, querendo saber como outra pessoa podia usar o servo. Nossa comandante mente, dizendo que era apenas um teste e não tinha certeza de como fazer aquilo. Mesmo assim, Ren insiste em saber, pedindo que Nei volte às suas tarefas normais, deixando Kyoka sem escolha. Ela revela que ao transformar Yuki bastava mudar quem o controlava. Assim, ele assumiu a forma dependendo de quem o controla. A comandante suprema decide tentar. Kyoka avisa que não podia fazer isso várias vezes, deixando Yuki mais tranquilo. E Ren chateada. Ainda assim, ela estava satisfeita em saber que também podia ser mestra dele. Kyoka não gosta nada disso, pois Yuki era apenas seu servo. Ren se despede de Yuki, pois precisava ir ao mundo real, mas logo retornaria. Kyoka agarra Yuki, lembrando que havia mandado ele não fazer contato visual com a comandante suprema, e tenta esmagá-lo como punição por ter desobedecido. Agora que a comandante suprema estava interessada nele, cada vez mais ela continuaria inventando desculpas para aparecer e tratar a pessoa como um brinquedo, igual o que ela faz com a comandante Bell. Porém, o mais preocupante, caso os outros esquadrões descubram que ela podia emprestar sua habilidade, isso se tornaria um problema. De volta ao esquadrão, Yuki se pergunta quantas pessoas estariam ali. O esquadrão de Tenka já havia chegado. Kyoka avisa que teria um treinamento triplo, mandando preparar as fontes termais e bastante comida. Tenka mal podia esperar para comer a comida de Yuki, afirmando que seria a provedora, deixando Kyoka com ciúmes. Um tornado se aproxima, e Yuki não sabe o que estava acontecendo, enquanto Himari acha aquele poder incrível, diferente de sua irmã que não acredita como ainda não causaram um acidente com aquilo. E logo vemos que eram as integrantes do 5º Esquadrão, com a vice-comandante Itsuki Kaiko e a cabelo de Rock Lee, Tokoriyama Saki. Yakumo agradece a recepção, já se engraçando pro lado de Tenka, falando que o corpo de Kyoka estava fantástico, mas nossa comandante ameaça quebrar os dedos dela caso ponha a mão onde não deve. A comandante do 5º também cumprimenta Yuki, o chamando de o famoso servo, revelando saber que Kyoka podia emprestar sua habilidade, e logo todas saberiam, então ela queria ser a primeira a experimentar. Nossa comandante alerta que só deviam usar a habilidade em emergências, e Yakumo estava de acordo, já que trabalhariam juntas. Nossa comandante avisa que o servo precisava ser recompensado. Mesmo assim, a comandante do 5º não acha nenhum problema, então Kyoka diz que seu treinamento era
era a prioridade acima do fortalecimento de sua habilidade, e manda Yuki voltar às tarefas, praticamente o expulsando dali. Porém, agora com os 3 esquadrões reunidos, elas podiam começar o treinamento. Os esquadrões se dividem em duplas para treinar. Enquanto isso, Yuki se dedica às suas tarefas. As comandantes estavam se preparando quando Yakumo se perguntou onde estava o famoso Cerro. Ele já tinha suas tarefas, então Kyoka treinaria sua habilidade outro dia, pois seria um treinamento pesado. Saki destrói completamente os bonecos de treino, impressionando Himari, aconselhando que se concentre mais nos seus alvos. Yashiro aparece, notando a diferença de poder entre as duas. Arrogante como sempre, diz que até poderia treinar com ela, porém Himari não dá a mínima, pedindo que Saki continue. Sahara e Chuchu estavam se enfrentando. A Dormioka quase consegue pegar Chuchu, que se livra do golpe. Kyoka aparece interrompendo o combate. Nossa comandante queria uma luta contra Sahara, pedindo que use todo o seu poder. Ela parte para cima com um ataque falso, porém Kyoka já estava preparada, derrotando Sahara com um único movimento. Longe dali, Yakumo estava lutando contra Tenka ao estilo Dragon Ball. A comandante do quinto estava mais interessada em apalpar Tenka, porém ela só deixaria uma pessoa fazer isso. Elas decidem levar a luta mais a sério. Yakumo desvia dos ataques de Tenka até que ela abre um portal atrás da garota, a deixando sem saída. Yakumo admite que foi pega de surpresa, porém não foi o bastante, invocando vários tornados ao seu redor. Tenka decide ser mais afiada, mas ao teleportar ela é pega por um dos tornados. Mesmo assim, Tenka consegue eliminá-los. Yakumo surge do nada. Ela admite mal esperar pela hora do banho, mas Tenka sabe exatamente o que ela queria. Após retornarem, Kaiko pede que as comandantes a sigam. Yakumo queria ir direto ao banho, mas sua subordinada não queria uma cicatriz naquele rostinho bonito. Vemos as garotas saindo de casulos. Chuchu nota que as comandantes não estavam ali. Kaiko avisa que estavam trabalhando para evitar uma certa confusão, e Yashiro acredita ser a chance perfeita para se banharem. Nei parecia chateada. Ela admite ter inveja daquela habilidade, acreditando que seria mais útil se pudesse curar suas amigas. Porém, Kaiko abre os olhos de Nei, pois era graças a ela que podiam evitar que os Shuki se espalhem. Enquanto sua função era curar, Nei era quem impedia que as pessoas se machucassem, dizendo que ela estava fazendo um excelente trabalho. Kyoka admite que os ventos de Yakumo estavam ficando mais fortes, enquanto Kaiko afirma que ela podia varrer uma cidade. Yashiro conta que a respeitaria mais se perdesse aquele hábito de apalpar as pessoas, e sua irmã agradece que as comandantes tenham dado um jeito nela. Enquanto Yuki termina de pôr a mesa, a comandante do quinto aparece rastejando. Ela conta que tiveram um bom motivo para deixá-la amarrada, porém se usasse sua habilidade para fugir, Kyoka puniria. Então pede que Yuki a desamarre. Ele recusa, afinal recebeu ordens para não fazer aquilo. Mesmo sem sua habilidade, Yakumo consegue se soltar, decidindo ter uma conversa com Yuki. Saki sente algo estranho. Kyoka acha que deva ser por sua comandante estar quieta demais, enquanto Kaiko acredita que logo sua comandante apareceria, já que sua prioridade era tocar nas garotas. Yakumo estava curiosa sobre Yuki, perguntando se ele fazia aquelas tarefas noturnas, se é que você me entende. Ela imagina coisas dizendo que ele era um menino muito levado. Yuki nega, mas a comandante do quinto continua. Ela conta que as garotas tinham um cheiro bom e era divertido tocar nelas, mas olhando para ele, ela se pergunta como seria tocar nos garotos. Yuki pergunta se ela não tinha um namorado. Yakumo se diz ocupada demais, além de acreditar que nenhuma delas tenha. Ela sentia pena dos garotos que não tinham habilidade, contando que eles fazem elas baixarem a guarda e tinham uma aura de irmãozinho. Yakumo revela ser a irmã mais velha da sua família, por isso escolheu aquele trabalho por dinheiro. Ela ficava grudada com suas irmãs, então não consegue evitar o contato físico. De repente ela sente que as garotas estavam saindo do banho e se vai para apreciar aquela bela vista. Mais tarde, o esquadrão de Tenka iria treinar com o 10º. Como os 8 deuses do trovão andavam em grupos, eles também deviam ser capazes de trabalhar em equipe. Kyoka começa seu treino com Yakumo, que estava mais interessada em Yuki. Nossa comandante lembra sobre as condições. Caso algo aconteça, o resultado de emprestar sua habilidade estaria fora do seu controle. Porém, Yakumo não se importa. Caso ele assuma uma forma com habilidades, poderia ser útil para dizimar centenas de Shukis. A comandante do quinto sobe em Yuki, assumindo suas correntes, fazendo ele ganhar uma forma alada. Ele testa
usasse sua nova habilidade, mas Yakumo já podia voar, então aquilo seria um desperdício. Yuki sabia que a habilidade dela era controlar o vento. A comandante inclui que podia criar tornados e girar algumas coisas, então Yuki decide voar à velocidade máxima. Yakumo acha incrível, decidindo usar sua habilidade, conseguindo impulsionar ainda mais a velocidade. Yuki avista alguns Shukis, conseguindo eliminá-los apenas passando por eles. Rapidamente ele se cansa. A resistência e força exigidas por aquela forma eram demais. Yakumo nota que estava se movendo sozinha, entendendo que a recompensa havia começado, mas ela leva numa boa. Ela diz que a recompensa de Yuki seria ser apalpado, tirando a roupa dele com sua habilidade. Certeza que a recompensa já acabou e ela está só aproveitando. Em troca de deixar Yakumo tocar em Yuki, ela o deixaria entrar em seu harém, contando que seu sonho era criar um lugar cheio de garotas ousadas e destemidas das forças de defesa. Ela provoca Yuki, e após algumas cenas, ela o aprova em seu harém, enquanto continua apalpando Yuki, que já entendeu que a recompensa estava paga. Yakumo revela mais sobre seu passado. Ela morava ao norte e era tão pobre que precisava dividir uma única panqueca entre 5 pessoas. E o vento que entrava em sua casa era tão frio que se apertavam para se manter aquecidas. Mas agora, trabalhando na força de defesa, suas irmãs não precisavam mais se preocupar com aquilo. Yuki lembra de sua infância, percebendo que Yakumo realmente era uma irmã mais velha. As coisas acabam esquentando e vamos pular essas cenas porque esse não é aquele tipo de anime. De volta ao esquadrão, Kyoko estava bem incomodada, mas estava ciente que Yakumo poderia usar Yuki para ataques rápidos, como emboscadas e investidas. A comandante do quinto admite querer fazer aquilo de novo, porém o sétimo já estava de saída para treinarem com o 10º esquadrão. Yuki se lembra que era o esquadrão da comandante suprema, se perguntando que tipo de treinamento eles teriam. No quartel-general, Bizen avisa que somente Kyoko e Yuki treinariam com a comandante suprema. Ele se pergunta como Bizen não sente medo de Ren, mas para ela a fama de assustador era apenas um charme da comandante. Logo, eles chegam a um jardim que não deveria existir naquele lugar. Kyoko conta ser graças à comandante suprema que aquilo era possível. Ela tinha conexões com o governo, além de trabalhar como guarda-costas da primeira-ministra. Ren estava brincando com seus cães. Yuki nota que ela parecia bem diferente de quando se encontraram. Seus cães vão até Yuki. A comandante suprema acha que elas gostaram dele, incluindo que seriam como irmãs mais velhas que cuidariam de Yuki. Kyoko vai direto ao ponto do porquê foram convocados. Ren queria pegar seu servo emprestado antes que ela fique sem energia, querendo descobrir qual seria a forma que Yuki assumiria. Kyoko não gosta nada daquilo, mas sem alternativa ela obedece à comandante. Ren sobe em Yuki, assumindo as correntes. Um poder devastador se espalha, tão poderoso que mudou o anime para preto e branco. Ele assume uma forma demoníaca. Kyoko avisa que era perigoso, porém a comandante suprema ordena que não desative sua habilidade. Yuki fareja inimigos por perto. Eles deixam o quartel-general, encontrando um exército de Shukis. Ren ordena que mostre sua força. Logo os Shukis são eliminados instantaneamente, impressionando a comandante. Mais Shukis aparecem. Yuki ativa uma habilidade, marcando todo o exército com uma mordida, acabando com todos em um único movimento. Ren estava empolgada com aquilo, porém aquela forma era selvagem demais e tenta morder a comandante. Ela não gosta daquilo, decidindo ensinar boas maneiras a ele. Enquanto isso, Kyoko estava a caminho, preocupada com o que poderia acontecer. A comandante suprema percebe que ele não estava com medo, diferente de quando estava na forma humana. Ela conta que se entende melhor com pessoas que a obedecem, mas antes que pudesse terminar, Yuki tenta atacar. Ren golpeia Yuki, conseguindo mandar para longe. Porém, aquilo não foi o bastante. Ele ativa sua habilidade de mordida, mas Ren o impede, pisando em Yuki diversas vezes. Ele revida, obrigando a comandante a se afastar. Em segundos, Yuki se recupera dos seus ferimentos, impressionando Ren, que decide usar mais poder para discipliná-lo. Agora as coisas ficam sérias. Ren não é chamada de comandante suprema à toa. Ela ativa os 8 caminhos de Buda, uma habilidade que ninguém nunca sobreviveu para contar história, pelo menos até agora. Cada caminho possui uma habilidade que somente ela conhecia, porém o mais aterrorizante era poder usar 2 habilidades ao mesmo tempo com seus olhos. Ren chuta a habilidade contra Yuki, finalmente o derrotando. Ele volta à forma humana, todo lascado, e a comandante suprema o elogia, decidindo recompensá-lo com os cafunés. Porém ela começa a se mover sozinha. Yamashiro Ren era considerado o pináculo da vida. Desde criança sempre foi a melhor nos estudos, a melhor nos esportes e a líder da escola. Em sua primeira missão dizimou um exército de elite sozinha, impressionando até a primeira-ministra que estava com a presidente
presidente de outro país, que acreditava que Eren era tudo que sempre buscaram em toda a sua vida. Mas agora ele estava se humilhando diante de um simples homem sem habilidade. Ela esperava que a recompensa seria um simples cafuné, como viu anteriormente. Ela viu Yuki como um cachorrinho fofo, mas agora ele não era nada mais do que uma besta. A comandante tenta se livrar do preço da habilidade, mas era inútil, entendendo que não podia fugir da recompensa do servo. Ela se ajoelha diante de Yuki, que estava assustado com a situação, e simplesmente o lambe sem acreditar no que estava fazendo. Ela começa a se comportar como um cachorrinho, e mesmo assustado, Yuki começa a fazer carinho na comandante suprema, como se ela realmente fosse um filhote. Ren retoma seus movimentos e se levanta rapidamente. Sem querer, ela prende sua roupa de baixo na mão de Yuki, gerando uma situação complicada. Quando Kyoka chega, a recompensa já havia acabado. E se você acha que foi só aquilo, eu te digo uma coisa, ainda tem mais. A comandante suprema reconhece que sua habilidade exigia demais do servo, então ele precisava de mais treinamento, revelando o desastre que causaram ao redor. Porém, aquilo não era um problema. Afinal, com o tempo, ela o disciplinaria melhor e deixa o local. Mas durante o caminho, Ren destrói uma montanha ao se lembrar da humilhação que passou. Mais tarde, Yuki desperta, lembrando do que aconteceu antes de desmaiar, decidindo se tornar mais forte para que aquilo não volte a acontecer. Kyoka estava incomodada. Cada vez que ela empresta Yuki, seu coração fica abalado. Logo, ele aparece. Mesmo recebendo ordens para descansar, Yuki insiste que deveria treinar, mas ao ser tocado por Kyoka, ele sente uma dor alucinante. Yuki queria treinar com ela o quanto antes, já que as coisas estavam ficando cada vez mais agitadas. Porém, ela o pega no colo, dizendo que acabado daquele jeito ele não serviria para nada e o leva de volta. Uma nova reunião de comandantes acontece. Bell percebe que Eren estava de péssimo humor. A comandante suprema queria saber onde estava Yuki. Tenka entende que Eren estava interessada nele. Kyoka havia o deixado descansar, pois seu treino com o 10º Esquadrão exigiu demais, o deixando fora de combate. A comandante suprema entende a situação, escolhendo Bell para treinar. E após a reunião, Tenka conversa com Kyoka sobre emprestar sua habilidade às outras comandantes. Nossa comandante insiste que Yuki estava fora de combate, porém Tenka estava apenas querendo apoiá-los. Ela também queria usar Yuki, mas podia esperar, contando que não era mais como antigamente. Fubuki se aproxima, pedindo para conversar a sós com Kyoka. E no esquadrão, Himari estava ajudando Yuki a se recuperar. Afinal, eles também tinham que treinar juntos, e acaba se lembrando do que aconteceu na última vez, pensando no que poderia acontecer na próxima. Kyoka retorna junto à mãe de Himari, que a empurra de cima de Yuki, a mandando sair, pois não estava trabalhando bem no corpo dele, e com um simples toque consegue fazê-lo se sentir melhor. E se você achou que a comandante suprema era o único problema, espera até conhecer a família da Himari. A mãe dela não estava ali para uma simples visita, isso eu te garanto. Após ver a passagem de comando do 1º Esquadrão, sua avó decidiu fazer o mesmo. Fubuki deveria ser a próxima no comando, porém, como regra da família Azuma, apenas o mais forte tem esse direito, ordenando que Himari tire uma folga para participar. Porém, ela não se importa com a família Azuma e recusa. Fubuki analisa seus músculos, notando que ela estava ficando mais forte, e mesmo assim foi gravemente ferida, dizendo a Himari que ela não devia deixar que outros cubram suas fraquezas. Caso contrário, mais pessoas se machucariam por causa dela, assim como Yashiro. E caso decida continuar nas forças de defesa, mesmo como sua mãe, ela daria um fim em Himari antes que desonre sua família, não deixando alternativas a ela, além de participar do banquete Azuma. Mais tarde, o 7º Esquadrão e Tenka se reúnem. Himari conta um pouco sobre os Azumas. Eles eram ligados à força de defesa contra demônios, e Toverá era a antiga comandante suprema, porém era difícil diferenciá-la de um demônio. Kyoka sabia que Tenka se dava bem com os Azumas, porém aquilo era graças a cuidar de Yashiro, então tinha uma relação amigável. Ela nota que Yuki estava melhor, mesmo estando cansado por causa da comandante suprema. Tenka decide que precisam ser mais cuidadosos ao deixar alguém pegar Yuki emprestado. Kyoka concorda, incluindo que precisava focar em deixar sua própria habilidade mais forte. Isso anima Yuki, que conta se sentir melhor graças à massagem de Fubuki, fazendo as garotas decidirem que também queriam tentar a massagem após terem visto, exceto Himari, que estava focada em vencer sua família a qualquer custo. Enquanto Himari treina com Yuki, a chefe da família, Azuma Toberá, fica feliz em saber da participação de sua neta no banquete Azuma. Conhecemos mais duas integrantes do 9º Esquadrão, a vice-comandante Azuma Maya e Azuma Romare. Toberá estava ansiosa para ver o quanto Himari havia crescido, porém o mais importante, elas deviam estar em forma para enfrentar os 8 deuses do trovão.
Japão, além das eleições para a próxima comandante suprema, decidida a eliminar os Azumas mais fracos da sua família. Homare mal consegue esperar para acabar com Himari, enquanto Maya é contra e acaba tendo sua roupa transformada por Homare, mandando ela parar de bancar a superior, ameaçando fazer muito pior. Porém, Maya havia paralisado, fazendo as coisas esquentarem. Tobera apoia aquela atitude, pois não havia espaço para pessoas fracas em sua família. As irmãs Azumi e suas comandantes chegam à mansão. Himari não tinha boas lembranças daquele lugar, e Ashiro oferece sua mão caso ela estivesse nervosa, mas quem a segura é sua avó Tobera, agradecendo por terem aparecido, demonstrando que Ashiro era sua favorita, não se importando com Himari. Tobera não acredita que Himari ainda estava nas forças de defesa, dizendo que desde que demonstre o quanto estava ficando forte não havia problema, caso contrário tomaria providências contra ela. Tobera acha que as comandantes estavam as protegendo demais, porém elas estavam ali apenas para observar o confronto, e Kyoka afirma que Himari era bem forte, mas apenas Tobera poderia dizer se nossa vice-comandante era digna da família Azuma. Tenka corta a tensão com um presente, Yuki não entende quem era aquela garota, até Kyoka revelar ser a avó de Himari. Tobera estava feliz com a participação de Ashiro no banquete. Ela imaginava que Fubuki seria a vencedora, porém com todas ali as coisas ficariam interessantes. Yuki pergunta se todos eram da força de defesa. Tobera conta que os Azumas trabalhavam em vários negócios, por exemplo, Sorako e Takemi eram policiais. Ela decide começar o banquete Azuma. Aquela que for incapacitada ou desistir estaria desclassificada, e manda que entrem no portal uma por vez. Homare estava confiante que destruiria todos, enquanto Himari se lembra do quanto sofria nas mãos daquela garota, que nem acredita que ela estava de volta para aquela casa depois de tudo que fez. Yashiro se irrita com a situação, decidindo interromper, até que Himari diz que elas eram um pouco parecidas, porém Homare era da pior espécie, prometendo chutar a bunda dela até a lua. A vovó inicia o ritual para que comece um banquete. Fubuki é a primeira a entrar, contando onde estaria, seguida pelo resto da família. Himari entra com Yuki, e Tobera convida as comandantes a assistirem pelo portal. O palco estava armado em outra dimensão, e as regras eram simples: vença ou seja desclassificado. Mas enquanto Fubuki mostra por que era a favorita, um confronto mais pessoal estava prestes a explodir dentro da selva. Fubuki estava diante das policiais, que acham um erro ela contar onde estaria, porém a comandante do nono não queria perder tempo procurando pela ilha. Takemi a chama de arrogante, revelando que tinha uma estratégia contra ela, e longe dali, Yumina estava com Fubuki em sua mira. Yashiro estava procurando por Homare antes que ela encontre Himari, enquanto do outro lado da ilha, Himari conta a Yuki que seus ferimentos não curariam igual na luta de exibição, devendo tomar muito cuidado, e aproveita para agradecer pela ajuda. Yuki estava decidido a descer além em todos que a maltrataram, fazendo Himari notar que ele realmente tinha o espírito do 7º Esquadrão, mas ela acaba se lembrando de umas situações complicadas que passou treinando com a habilidade do servo. Homare aparece, prometendo acabar com ela e ir atrás de Yashiro. Yuki ataca, porém ela já havia desaparecido e revida o ataque. Ela começa a digitar em si mesma, deixando Yuki sem entender o porquê tirar a roupa, enquanto Himari acha ela doida. Porém, Homare tinha uma pele sensível a ponto de conseguir absorver dados, revelando que sua habilidade era Python. Ela podia programar e inserir dados em seu cérebro, fazendo seu corpo executar seus comandos. Mas ela tinha um ponto fraco. Após programar as ações, ela não podia desfazer, mas em compensação, seu corpo se tornava uma máquina de combate. Himari tenta atirar, fazendo Homare se afastar, e Yuki usa sua técnica contra ela, que já havia previsto seus movimentos, e contra-ataca, fazendo Himari perceber que Homare estava mais forte graças à sua programação. Sua coleta de dados termina, prometendo acabar com eles em apenas 3 turnos. Ela avança contra Yuki, que defende o primeiro ataque, mas não evita o segundo, sendo separada de Himari. Agora faltavam apenas 2 turnos. Homare manda ela revidar, provocando. Himari corre até Yuki, que ativa uma nova habilidade. Enquanto isso, Fubuki já havia derrotado as policiais, e logo Maya aparece com Yumina. Fubuki se mostra superior a elas, que notam que ela estava evoluindo a cada batalha. De repente, uma explosão de luz acontece. Do lado de fora, Kyoka sabia que Yuki havia despertado seu potencial. Homare acredita que aquilo era um aumento de poder temporário, decidindo se afastar até que o tempo acabe. Porém, Yuki já estava ao seu lado e a golpeia. Homare tenta revidar, mas Yuki estava ainda mais rápido, conseguindo finalizar a luta com um ataque. Ela se levanta sem poder usar suas habilidades, chamando Himari para o mano a mano, acreditando que ainda podia vencer. Himari aceita o desafio, a derrubando com um único ataque. Homare tenta usar suas lâminas, mas é golpeada, recebendo um ataque por cada vez que maltratou Himari, que finalmente a derrota.
derrota, deixando sua comandante orgulhosa. Após a batalha, Yuki volta ao normal, elogiando Himari. Ela pede que ele mostre a língua e recompensa Yuki com um beijo. Himari continua achando aquilo uma indecência, e pra piorar, adivinha quem aparece? Fubuki, sua mãe, mas ela apenas manda eles continuarem, tranquilona. Enquanto isso, Ren estava no banho e se lembra da recompensa humilhante que deu a Yuki. Ela não havia se livrado da recompensa e ainda devia receber um carinho na barriga, prometendo que da próxima vez faria Yuki entender quem era um cachorrinho. No esconderijo dos deuses do trovão, Rairin se pergunta o que estava acontecendo. A nova deusa Kusetsu queria animar Shikoku, testando alguns penteados diferentes. Rairin percebe que ela ainda estava irritada após ser atingida por uma das humanas, mas aquilo só aconteceu pois Shikoku havia suprimido seu poder para conseguir passar pela barreira. Pelo menos ela admite ter aprendido duas coisas. Uma de que os humanos ficavam mais fortes dependendo da sua emoção, mandando que eles não se esqueçam ou seriam derrotados. Kusetsu rouba a cena, afirmando que nunca seria derrotada, tanto em força quanto em beleza. Joryu entende que aquele comportamento eram características das oferendas que ela devorou, porém Rairin se irrita e manda Kusetsu calar a boca, pois ainda era um pintinho. Isso deixa ela furiosa e golpeia Rairin. Shikoku estava feliz com a nova deusa que mal havia nascido e já estava insanamente forte, e revela qual era a segunda coisa. Ela relembra que era uma deusa, porém não era misericordiosa, ordenando que Shikoku fique mais forte até chegar a sua hora de batalhar. E agora só faltava mais um para que os 8 estivessem completos. Kusetsu volta ao normal, prometendo continuar sua pesquisa de forma elegante. Afinal, com sua habilidade, ela poderia se tornar cada vez mais forte ao ponto de acabar com as forças de defesa sozinha. De volta a Himari, sua mãe conhecia a condição do servo. Porém, se ela recompensaria Yuki, devia fazer aquilo do jeito certo e dar uma mordida na orelha dele, deixando ambos surpresos com aquilo. Mas Fubuki continua. Himari toma uma atitude, beijando Yuki com mais intensidade, gerando uma cena bem estranha, eu diria. Enquanto isso, Tobera havia resgatado os derrotados, ansiosa pela batalha final. E finalmente Himari e sua mãe estão prestes a se enfrentar. Fubuki invoca uma lança, pedindo que não se segurem. Yuki usa sua nova forma, fazendo Fubuki entender como Homare foi derrotada. Ele avança, porém a barragem de ataques da comandante o impede, fazendo Yuki perceber que Fubuki estava em outro nível. Ele tenta se afastar, mas é golpeado, conseguindo salvar Himari no último segundo. Quando a poeira baixa, Fubuki surge com Yuki derrotado e menospreza sua filha por mais uma vez precisar ser salva, jogando na cara dela que caso o servo seja sua melhor habilidade, a comandante Uzi não precisaria dela. Himari dispara mísseis contra sua mãe, que a chama de patética, destruindo o ataque com um balançar de sua lança, revelando poder controlar a potência de sua arma. Aquilo era apenas 10% de seu poder, e lança outro ataque contra Himari, que devia aguentar pelo menos 30% para ser uma vice-comandante. E Ashiro finalmente encontra sua irmã, porém Mai aprende com sua habilidade antes que pudesse fazer algo. A Quatro Olhos sabia que Ashiro perderia o controle ao ver Himari em perigo, mas aquilo era pelo bem dos Azumas. Fubuki continua pressionando sua filha para que ela tome uma atitude. Himari bloqueia a lança tentando um ataque corpo a corpo, mas infelizmente Fubuki estava fortalecida por sua habilidade. Mesmo Himari sendo forte no mano a mano, aquilo era inútil. De repente, Himari lança um ataque a queima-roupa que não adianta em nada, sendo contra-atacada por sua mãe. Fubuki acha aquilo lamentável, insinuando que o 7º Esquadrão e a comandante Uzi não eram grande coisa. É aí que Himari se lembra de quando foi promovida. Naquele tempo, Kyoko estava observando. Ela acreditava em seu potencial, e mesmo achando que o 9º Esquadrão faria algo contra ela por aceitar uma Azuma fugitiva, Kyoko escolheu Himari como vice-comandante, fazendo ela se emocionar, pois finalmente alguém estava confiando em seu potencial. Kyoko também se emociona, porém ela tinha certeza de que Himari merecia o posto de vice-comandante por seu próprio mérito. De volta ao presente, Himari começa a transbordar poder, ativando sua habilidade secreta em um nível insano. Ela manda Fubuki retirar o que disse sobre o 7º Esquadrão, porém ela insiste que estava certa, mandando que a obrigue. Himari usa a habilidade de Akumo, pegando Fubuki de surpresa. Em seguida, ela ativa a habilidade de Tenka, surpreendendo as comandantes que estavam assistindo. Himari inicia um combate corpo a corpo, fortalecida pela habilidade de código de Homare, obrigando Fubuki a se afastar, até que Himari faz a pose, usando a habilidade de Ashiro por um segundo, conseguindo atacar a comandante. Tenka nota algo de errado com Himari, enquanto Tobera entende que aquilo era um despertar inconsciente devido à raiva e à situação de risco. Himari avança em um golpe
final. Fubuki retira o que disse sobre a comandante Uzi, mandando Himari usar todo o seu poder contra ela. Ela defende o golpe, mas infelizmente Himari perde a consciência por exaustão, porém sua mãe finalmente reconhece seu potencial. Mai explica a Yashiro que se tivesse ajudado, Himari nunca teria despertado todo o seu poder, incluindo que Yashiro devia cuidar mais de si mesma. O banquete Azuma chega ao fim com a desistência das duas, fazendo a comandante Fubuki se tornar a nova chefe da família Azuma. Enquanto isso, Shikoku estava mostrando algo a Joryu. Kairen aparece para ver o que estavam fazendo, e ela estava experimentando o passatempo dos humanos antes de destruí-los. Kusetsu sai de dentro de Joryu, também se perguntando o que estava acontecendo, e Shikoku revela estar prestes a trazer o último deus do trovão, com Joryu perguntando se Kusetsu consegue devorar mais uma pessoa. Ela conta gostar de devorar humanos, principalmente as que tinham habilidades. Assim ela podia absorver seus poderes, incluindo que as duas que estavam dentro dela ganhariam uma nova amiga. Porém ela se recusa a devorar pessoas feias. Joryu pensa em atacar alguém da força de defesa, porém Shikoku prefere evitar até que todos os 8 estejam reunidos. Então ela tinha uma ideia bem melhor. De volta aos Azumas, Yuki estava impressionado com Himari, mas infelizmente ela não conseguia refazer aquilo. Yashiro tenta fazer ela usar sua habilidade, mas não consegue, deixando Himari chateada. Ela acreditava que finalmente havia dominado seu poder, mas Kyoki incentiva que ela continue treinando. Já Tobera estava satisfeita com o que viu, e para ela conhecer o potencial de sua habilidade já era o suficiente, e aceitar Himari como uma Azuma, mandando que ela tenha muitos herdeiros apontando para Yuki, incluindo que poderia ensinar algumas coisinhas, se é que você me entende. Fubuki manda ela se calar, deixando a velha irritada. Como nova chefe da família, Fubuki agradece por torná-las fortes com aquele sistema implacável, gerando conflitos entre as famílias, incluindo os mais novos. Porém aquilo não era saudável, e ter uma matriarca agindo como superior enquanto se veste como uma estudante não era aceitável, pedindo que ela pare de usar uniforme escolar e se comporte de acordo com sua idade. Tobera tenta atacar, mas é incapacitada por Fubuki, relembrando quem era a nova chefe da família, além de que Tobera já havia passado do seu tempo, prometendo se livrar dela caso não consiga acompanhar os tempos atuais. A velha se levanta furiosa, mas elogia Fubuki, que promete manter a regra que uma Azuma deveria ser poderosa, mas de agora em diante deviam se entender melhor, prometendo treinar Yumina e Homare de dentro para fora. Fubuki agradece Tenka por sua amizade e se desculpa pelo que disse sobre Kyoka, porém nossa comandante entende que ela estava apenas provocando Himari para despertar seu potencial, mas se ela quisesse podiam se enfrentar a qualquer momento. Fubuki pede que Himari e os outros não saiam, pois ainda precisavam aprimorar suas habilidades, e eu te afirmo que vem coisa boa aí. Enquanto isso, Kusetsu estava sobrevoando o mundo real.